está dentro do contexto do Sermão do Monte, um dos sermões mais conhecidos, mais famosos de Jesus, onde foi extraído ali as bem-aventuranças. Tem uma parte daqui do sermão dele, onde ele propõe aqui, ou ele anuncia a Zedaká. A Zedaká é um conceito judaico sobre justiça. Tzadik é um homem justo que pratica tzadaká, que é ato de justiça. Então, tzadik é alguém que pratica a justiça. E 3 conceitos que os judeus tinham sobre uma pessoa justa estava relacionado com a questão de ajudar os pobres, ou seja, um tzadik, ele tinha como obrigação 3 pontos de praticar a justiça. Justiça estava relacionado com 3 elementos: ajudar os pobres, a jejuar e a orar. Então, Jesus, ele amplia o conceito daquilo que é ser um tzadik, um homem justo, e ele fala sobre a oração. E é nesse contexto onde no verso 5 Jesus diz assim, palavra de Jesus: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê, interessante essa expressão aqui, talvez passe despercebido, né? Não é o que ouve. Então o seu pai que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes do que vocês pedem. E aí depois no verso 9 a 13 ele repete aqui, ele diz a oração modelo, né, conhecida como a oração do Pai Nosso. Então, no verso 5, estrutura do texto, verso 5 ao verso 8, Jesus instrui como orar. No 9 ao 13, ele instrui o que orar. E o que orar não é uma prescrição. Todas as vezes que eu orar, eu tenho que usar essas palavras. E a gente vai entender a partir da compreensão da primeira parte do como orar. Então, oração é essa comunicação que temos com Deus. E o conceito de Deus, ou o pensamento que os personagens ao longo da história, da narrativa de toda a Bíblia, a história da humanidade, Deus se relacionando, vamos ver pessoas usando termos ou nomes para se referir a Deus. Por exemplo, na cultura judaica há pelo menos 72 nomes se referindo a Deus. E parte deles são bem conhecidos por todos nós, tipo El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, Adonai, que quer dizer Senhor Mestre, Yahvé, Senhor Deus, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira, Jeová Rafá, o Senhor que cura, Elohim, Deus, Jeová Jireh, que quer dizer o Senhor proverá, Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor é paz. E então são termos usados a partir da necessidade da quem usou a expressão. Esses termos, o Senhor dos Exércitos, alguém que já tinha assim uma imagem de um Deus que é general. Talvez para você, nas suas orações,
vocês nunca utilizaram esse termo, Senhor dos Exércitos, porque você não é da área militar. Mas tem uma expressão que é utilizada pela primeira vez aqui em Gênesis, no capítulo 21, 33, o Bruninho falou sobre Abraão, a fé de Abraão, e uma oração que Abraão fez, que está em Gênesis 21, 33. Não precisa abrir, mas você pode acompanhar depois em casa. E o texto diz que Abraão invocou. Abraão planta uma palmeira antes dele sair para a terra que Deus havia convocado ele. Abraão planta uma palmeira e Abraão invoca o El-Olã. El-Olã. Abraão usa a expressão El-Olã. E é a primeira vez que esse termo aparece na Bíblia. El-Olã significa o Deus eterno. O Deus eterno, que é utilizado pela primeira vez ali por Abraão em Gênesis capítulo 21. E é interessante como posteriormente os autores inspirados por Deus que escreveram a Bíblia, as Escrituras, ele usa esse El-Olã para se referir a Deus. E, por exemplo, você vai em Isaías, no capítulo 40, Isaías diz que o Senhor, nosso Deus, é o Deus eterno, é o Deus El-Olã, o Deus eterno. E esse conceito de eterno, de eternidade, né, como diz, por exemplo, os Salmos, e como Davi fala, né, de eternidade em eternidade. Eternidade é um pouco diferente daquilo que a gente conhece como infinito. E a Bíblia ela faz essa diferença de eternidade e eterno com algo infinito. Infinito está se relacionando exclusivamente ao tempo. Infinito, com a diferença, ele tem data para seu início. Uma coisa infinita é uma coisa que em algum momento da história ele veio à existência e ele vai durar eternamente. Eternidade, além de não estar associado apenas com o tempo, porque eternidade, ele não teve um início. Ele sempre existiu. Por isso que quando Moisés perguntou, quando perguntarem, quem és tu? O que eu digo? Deus disse, eu sou. Porque se ele tivesse colocado um nome, uma categoria de algum tipo, ele entraria na categoria da criação, de algo que em algum momento da história passou-se a existir. Mas não, Deus é. E ele sempre existiu. Ele está fora daquilo que em grego se fala cromos, que a gente usa para cronometrar, para marcar. Deus está fora da compreensão de espaço e tempo. Esse cromos, essa batida de segundos que marca um início e um fim, aonde começou-se em Gênesis capítulo 1, quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. Começa-se então o cromos, o tempo. Lá pelo verso 5, Deus diz que coloca luminares ali para servir de guia. Colocou a lua para servir, as estrelas para guiar o povo na parte da noite e o sol para a parte clara, ou seja, na junção ou na viração desses elementos, começa-se então a marcar dias, tempos, meses. É cronometrado, o infinito, ele não tem... O eterno, a eternidade, de acordo com Paulo, é algo que é incalculável, não tem medidas, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade, não tem nada, porque é eterno.
Eterno não está associado apenas a tempo. Eterno está associado a uma ordem que transcende a compreensão e a razão humana. Todo tipo de lógica, porque o eterno não se mede, não se classifica, porque o eterno está além dessa compreensão. E exemplo disso, a própria ciência já mostra isso, porque estamos condicionados a um espaço de 24 horas que conhecemos como dia, e quando saímos dessa órbita, esses elementos já não fazem mais sentido. Limitar Deus a um espaço-tempo, a classificação de medidas é limitar Deus. Por isso ele disse: eu sou. Não posso nem dar nomes, porque quando nomenclaturo algo, eu digo que aquilo não é aquilo outro, ou seja, classifica. Você é ser humano, porque você não é animal. Você tem aqui as paredes brancas, porque não é pretas. E assim vai. Existe classificação. Existem conceitos classificatórios que foram dados em Gênesis capítulo 1 para que a gente tivesse referências, pontos, porque senão estaríamos perdidos em vastos tempo e espaço desse universo. Então, nós podemos classificar que existe um conceito da ordem da criação, existe o conceito da ordem da eternidade, do eterno, daquilo que não é calculável, daquilo que nós tentamos colocar em uma classificação, mas não cabe. Quer ver o exemplo? Você vai para uma festa de aniversário, você é convidado e você compra um presente, é isso? A classificação da categoria dos números, da medição. Você pode calcular que tipo de presente aquela pessoa gosta. Agora, você ama alguém. Qual é a medida desse amor? Como se classifica esse amor? Como se mede? Não tem. Generosidade. Como é que se mede generosidade? Como é que se classifica? Generosidade está da ordem da eternidade. Não tem classificação, não se classifica. Amor é algo que não se mede, não consegue colocar em nenhum tipo de balança onde você vai conferir que tipo de amor se tem. Então, perceba que tem coisas que pertencem à ordem da criação, coisas limitadas, criadas a partir de números, classificações, e tem coisas que está para além, está na compreensão da eternidade. Por exemplo, templo, ordem da criação; lugar santo, ordem da criação; métodos ou formas, ordem da criação. Está na categoria de classificação. E os judeus na época de Jesus estavam cheios, repletos de classificação. Alguém que se relacionava com Deus, alguém que orava 3 vezes ao dia. Ordem da classificação. Tem medição. Alguém que devolvia o dízimo. A ordem da classificação. Alguém que guardava o sábado. Estava sobre a ordem da classificação. Tem números, tem lugar. Por isso que aquele encontro com a samaritana, lá de João 6, ela pergunta: dizem que o lugar certo existe uma ordem de classificação. O lugar certo de adoração é no Monte Gerizim ou lá no templo. Jesus disse: vai chegar uma hora, e essa hora já chegou, que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não tem uma ordem de classificação. É sobre a ordem da eternidade. Não está na classificação do espaço, do tempo, da geografia, do lugar. E assim a oração, porque a oração é um conceito de elo, de ligação, de conexão com Deus. Então, Jesus disse: quando vocês orarem, não sejam como hipócrita e fariseu, porque eles estavam sobre a ordem da criação, cheios de classificação. A oração certa deveria ser no local certo,
com as palavras certas, com a postura correta, tem que ter passado por isso, pelo sacrifício, pelo ritual. E aí Jesus disse: só não ore como esse homem. Então essas duas coisas, a ordem da criação e a ordem da eternidade, são duas coisas que vai correr todas as escrituras. E ora elas estão juntas e uma auxiliando a outra, mas ora elas estão separadas e horas elas vão confrontar uma com a outra. Então entender esse dilema daquilo que é a ordem da criação, daquilo que é a ordem da eternidade, faz com que a gente abra os olhos ao se deparar com situações, a gente consiga discernir aquilo que é eterno e daquilo que é didático, dinâmico. Então Deus instrui ao povo métodos, e aí a gente tem o templo, a gente tem os sacrifícios, são dinâmicas, instruções, mas o que acontece? A nossa relação com Deus, ela não pode se limitar a essa dinâmica, a essa didática, porque vai correr o risco da gente entrar no piloto automático e a gente não mais se relacionar com Deus. Criar fórmulas, criar métodos de oração é um problema muito sério, porque faz fazer com que a gente se mecanize. Eu me lembro quando eu era pequeno, assim, até os 13 anos, a gente sempre via um pastor muito amigo da família, e ele tinha uma prática de orar assim, diferente. E eu tenho muita dificuldade, eu vi a oração, para mim, naquela época, algo impossível, algo que eu nunca ia alcançar, porque era sistemático. Todos os dias, às 4 da manhã, ele se levantava e ficava de joelho até 6. E eu cresci tendo isso como padrão de oração. Eu dizia: meu Deus, eu estou perdido porque eu não sei orar, eu não oro e nem quero orar. E eu não queria de fato orar. Então eu perdi a oportunidade de me relacionar com Deus, porque o meu padrão de relação era aquele do qual eu vivia. Muitas vezes nosso padrão de oração é a experiência religiosa de um ou de outro, ou da cultura, ou da igreja. Outro dia eu fui orar com o coração cheio de gratidão, eu estava com um boné, e alguém disse assim: tira o boné para orar. Eu disse: que Deus é esse que para me relacionar com Ele eu preciso tirar o boné para Deus me ouvir, ou Deus escutar? Sabe, tem coisas que quando a gente compreende o sentido do Evangelho não faz mais sentido. Sabe, questões que surgem no nosso dia a dia, ou construímos a nossa relação, a nossa fé com base em sociedade, com base na cultura, prejudicamos a relação com Deus, porque a nossa relação está sendo reflexo daquilo que eu vi. Então, se você cresce num ambiente, numa cultura judaica, você vai sistematizar a sua oração, e para você a oração tem que ser tal horário, tal postura, tal métodos, tal palavras. Vai ficar tudo bonitinho, no sentido da dinâmica de medidas, da classificação de medidas, está tudo certo. Aí vem Deus, em Isaías 29, dá uma facada no peito quando diz assim: esse povo que me honra com seus lábios, honra com os lábios, ele está dizendo assim: a parte estética tá boa, tudo certinho, jejumam tudo certinho, se veste como é para se vestir, está com palavras certas, no lugar certo, não está tudo ok? Esse povo que me honra com seus lábios, primeira parte do texto está tudo ok. Aí vem o segundo: mas o coração está longe de mim. Que punhalada para quem sistematiza, para quem busca a ordem da classificação, das estatísticas, dos números. É muito pesado. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Depois Jesus repete isso lá. A oração, a relação de fé, ela consiste do coração. Vocês lembram quando Saul, por exemplo, foram escolher o rei de Israel, e as pessoas: não, olha, tem que ser esse.
E foram procurar lá todos os irmãos, não, é esse, é esse, é esse. Aí Deus disse lá para o profeta Samuel, olha, o homem vê a aparência. O homem vê da classificação dos números. O homem vê a sistematização. O homem vê os cálculos, os números, a aparência, a estética. Mas Deus só enxerga o coração. Deus não vê como homem. E em 1 Samuel, capítulo 1, é contado ali uma história bem interessante. A história de Ana e o profeta Eli. Ana era uma mulher que lutava para ter filhos. Ela lutava com Deus na sua relação, na sua intimidade. E é interessante que quando Ana estava ali na sua luta com Deus, em oração, ela estava no templo. E o texto diz, é até irônico, porque o texto diz que Eli olha para Ana e vê que os seus lábios se mexiam, mas não saía som nenhum. Aí olhou para Ana e repreendeu Ana e disse assim, mulher, quando é que tu vai se endireitar na vida? Tu está aqui bêbada. Quando é que você vai se aprumar, porque você é uma mulher toda desorientada. E Ana estava clamando a Deus ali naquele instante. Ela estava se derramando aos pés de Jesus de todo o coração, porque ela sofria, porque ela queria dar um filho para o seu marido. E aí ela disse para o profeta, como você pode dizer isso para uma mulher sofredora? O que eu estou fazendo aqui, eu estou me derramando aos pés de Jesus. Eu estou fazendo aquilo que Salmos, Davi escreveu, que a oração, ou o sacrifício, ou a relação que Deus deseja de nós é um coração contrito e abatido. É essa oração, ou é esse sacrifício que Deus quer de nós. E aí aquela mulher disse, eu estava me derramando, estava aqui me colocando na posição de humildade diante de Deus, estava depositando aquilo que estava nas entranhas do meu coração. Aí o profeta disse para ela que Deus conceda o que você pediu. Quando ele entendeu que aquilo era uma oração, uma confissão, alguém que abria o coração a Deus. Às vezes nós corremos o risco de nos relacionarmos com Deus na esfera da classificação de categorias, e aí a gente coloca a sistematizar nossa oração, colocamos mensagens escritas de oração, colocamos textos de oração, colocamos hora de oração e sistematizando algo que tem que ser de coração. Às vezes nós só avaliamos a relação de alguém na ordem da criação e julgamos dizendo, ali ora bonito, olha só que oração, e as pessoas até têm isso aí, vai orar e muda a voz e se veste como um personagem e assim, e começa a falar palavras calculadas e começa, Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela vida em nome de Jesus, amém, e achamos que estamos desenvolvendo uma relação íntima com Deus, ou porque formalizamos, e uma relação com formalidade não é uma relação íntima. Quanto mais formalidades existem, mais distanciamento existe, porque jamais você chegará para uma pessoa que você se comunica, se relaciona de forma formal, abrir o seu coração, abrir suas entranhas e dizer tudo de fato quem você é, o que você pensa e como você está vivendo. Por isso que o texto que eu li diz assim, ó, vai, tranca a porta do teu quarto, não é nas praças, não é nas sinagogas, não é num púlpito, não é num lugar de exposição, como também não é no dia certo, nem na hora exata, nem tampouco com palavras ou roupa certa, é no teu quarto, porque o Deus que vê, não é o Deus que ouve, não é o blá 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 que a gente fala, não é aquela conjunção de palavras, mas é o Deus que vê, é o Deus que viu quando aquela mulher que estava com seu fluxo de sangue, se considerando imunda perante a sociedade, perante a religião,
porque fluxo de sangue era tido como imunda, excluída, não podia estar ali seguindo a Jesus. Ela nem sequer teve a coragem de tocar na pele de Jesus. O texto diz o quê? Tocou no manto. Pelo menos eu tocar no manto. Mas aquela mulher fez o quê? Se derramou, se entregou por completo, se derramou aos pés de Jesus. Ela tocou. Aí Jesus conta a parábola, né, de 2 homens que subiram ao templo para orar. Um pela ordem da criação, da classificação, das medidas, jejuava 2 vezes, dava o dízimo de tudo que ganhava, dava a sua contribuição social, estava no templo. Só o fato dele estar no templo já contribuía no sistema religioso da sua época, fazia tudo certinho. Jesus disse: não é esse, não é esses que eu quero, não é esses que oram, não é esses que derramam, não é esses que eu quero, que eu aceito. Aí entra um publicano, cheio de pecado, sujo, não era nem digno de estar no templo. Ele sabia da sua condição, ele nem ousava, o texto diz que ele nem ousava sequer olhar para cima, nem sequer ousava, ele apenas batia, reconhecendo sua insuficiência, reconhecendo que era pobre, reconhecendo que precisava, mas ele se derramou. E o texto diz que ele foi justificado, porque o reino dos céus é para os pobres de espírito, daqueles que se derramam aos pés de Jesus, daqueles que se quebrantam. E o objetivo de hoje aqui é para que você desenvolva essa vida de oração. Não estou te convidando para uma campanha de oração. Se eu te convidar aqui para uma campanha de oração, eu estarei jogando um balde de água gelada em tudo que Deus quer ter com você, que é relação com Ele. Foi quando eu entendi que a oração ela parte de uma ordem da eternidade, onde não se mede o lugar certo, a hora certa, o método certo, as palavras certas, a roupa correta, o ambiente certo. Quando eu entendi que é da ordem da eternidade, que é do coração, que não se mede, não há categoria de medida, não há largura, não há altura, não há profundidade. Abraão invocou Elohim, o Deus eterno, o Deus da eternidade, um Deus que sabe as entranhas do meu ser, do meu íntimo, do meu coração, sabe todas as coisas, e a única coisa que Ele quer de mim é sinceridade, é que seja honesto, é que ao deitar-se diga: Deus, estou aqui, não tenho nem vontade de falar contigo, porque eu me sinto pecador, o meu dia foi horrível, só fiz perder, eu não sei nem porque o Senhor me colocou aqui nesse mundo, mas eu estou aqui. A oração é entender que no falar eu não vou mudar de jeito nenhum Deus. E as pessoas insistem, sim, vamos insistir, vamos convidar centenas e milhares de pessoas, porque Deus vai ceder à pressão, e se todo mundo estiver orando num só propósito, Deus vai mudar de ideia. Aí não é Deus. Como um grande teólogo falou, a oração não muda Deus, mas muda quem você é. Talvez você não compreenda os planos de Deus para a tua vida hoje, e aí você precisa orar, porque não é que vai mudar a ideia de Deus, mas vai mudar a sua forma de entender o que Deus quer para a tua vida hoje. Deus vai fazer sentido, vai te dar força para você lutar e continuar, porque você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, e você precisa. E Deus vai te ajudar a compreender, ou mentalmente, ou fisicamente, ou através dos mundos da ideia, de como você atravessar, porque a oração muda quem você é.
E a oração programada, sistemática, a oração da perspectiva da medição, ela não muda. Não vai mudar quando você ora e você vai cheio de métodos a falar com Deus. Não vai mudar, porque pode ser até uma oração bonita, pode ser até didática, mas no final das contas você vai continuar sendo a pessoa que você é. Mas a oração do derramamento, do quebrantamento, e aí sim transforma você. E o nosso desafio é ter uma vida de oração em todos os aspectos. É ser grato a Deus por todas as suas misericórdias, por todas as suas bênçãos. É chegar ao redor de uma mesa e você está feliz, cheio dos seus amigos, e você vai agradecer, porque a tua relação é tão íntima que você sabe que foi o Deus que deu a condição necessária para aquele alimento que estivesse ali na tua mesa. E aí você com o Espírito, você diz: Senhor, muito obrigado, eu te dou graças, porque eu reconheço que isso aqui já foi abençoado, e agora meu coração me alegra em estar aqui nessa mesa, poder comer aquilo que o Senhor me deu. Quando começarmos a ter uma relação com Deus com base em sinceridade, do coração, com a ordem da eternidade, tudo vai mudar. E aí, sem nem perceber, você vai ser um homem e uma mulher de oração, sem precisar de campanhas, sem precisar de métodos, ou fórmula, ou repetições, ou versos, mas o quebrantamento do teu coração é o que eu preciso, é se render em oração a Jesus, é o que eu preciso. A gente vai fazer dessa música que Beto vai cantar agora a nossa oração. E a nossa necessidade nesse momento talvez seja nem de alcançar aquilo que a gente pede. Talvez você tenha inúmeros pedidos a fazer a Deus, inúmeras dúvidas. Mas talvez, quem sabe, nesse momento o que você precisa é ter a convicção e a certeza de que Deus está ao nosso lado. Talvez o que você precise é de Jesus na sua vida, estreitando essa relação de intimidade sua com Ele, e desenvolver essa vida de oração. Faça dessa música a sua oração. Se você puder ou quiser, cante também.